Muito bem, estamos aqui de volta para concluir o livro do profeta Oséias. Oséias tem 14 capítulos, é um dos maiores livros dos profetas menores, ele e Zacarias. Oséias tem 14 capítulos, 197 versos, Zacarias é um pouco mais, 14 capítulos, 211 versos. Esses são os dois livros maiores dos profetas menores. Oséias encabeça o livro dos profetas maiores. Na Bíblia hebraica ele é chamado os 12, de Oséias a Malaquias, é um rolo só, e são os profetas chamados menores, porque o seu ministério foi mais curto, apesar que o ministério de Oséias durou aí uns 40 anos também, ele teve um longo ministério. Talvez dos profetas menores, Oséias teve um maior ministério entre eles. Oséias teve uma experiência muito difícil, um casamento com Gomer, uma esposa infiel, teve 2 filhos e uma filha. Através dos filhos existe uma mensagem, né, de Israel, Deus espalhou, Lo-Ruama, desfavorecida, e Lo-Ami, não é meu povo. E esses 3 primeiros capítulos coloca vamos dizer, o fundo para o livro, para o resto do livro, né? Do capítulo 4 ao 7, retrata o primeiro capítulo, do capítulo 7 até o 10, retrata o segundo capítulo, e o capítulo 3, agora do capítulo 11 até o 14. Então, o pecado de Israel e o seu castigo, assim como o pecado de Gomer e como ela foi castigada, não é? Quando Efraim, capítulo 13 agora, eles pecavam e pecavam cada vez mais. Esse trecho começa falando da grandeza de Israel de outrora, o poder, o renome do povo escolhido, que causava temor entre as nações, mas a sua vil idolatria ligada a Baal, e alguns dizem que quem introduziu o culto a Baal em Israel foi Jezabel. O casamento dela com Acabe fez com que ela trouxesse esse culto a Baal ali para Israel. Israel começou a adorar a Baal e lhe enfraqueceu espiritualmente, de tal forma que o povo era considerado como espiritualmente morto. O pecado faz isso, mata o homem espiritualmente, não é? Então o homem fica vivo, mas está morto espiritual. Quanto à sua vida religiosa e o seu relacionamento com Deus, Israel estava sem vida, não tinha vida espiritual. O pecado dominava cada vez mais os seus corações, e o Senhor, lembrando que era o único e verdadeiro Salvador, estava extremamente aborrecido com eles. Oséias 13:14. O profeta comparava a sua ira, a ira de animais selvagens, o urso, o leão, Deus irado com eles como o leão que vem e despedaça, o urso que atacam ferozmente a sua presa e rasga em pedaços. Oséias 13:8. Do verso 9 ao 16, o vento leste do Senhor. Israel tinha escolhido a estrada da ruína. Socorro e salvação poderiam vir somente de Deus, do Deus verdadeiro. Mas seus reis não podiam libertá-los. Ao contrário, os reis estavam piorando a situação, já que era precária do povo. Oséias usa uma analogia interessante ao descrever a teimosia deles em rejeitar a liberdade que lhes era apresentada. Oséias usa a figura de um bebê obstinado, que não quer sair da madre, que chega a hora de nascer, mas quer ficar lá dentro. No capítulo 13, verso 13, ele diz: dores de parturiente lhe virão. Ele, Efraim, é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz ao abrir a madre. Não sai a luz, né? A madre está se abrindo, mas não sai a luz. O verso seguinte, verso 14 do capítulo 13, é a base da expressão usada por Paulo em 1 Coríntios 15:55, quando ele ressalta a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno, o Hades,
o apóstolo enfatiza a incorruptibilidade dos salvos através da ressurreição de Cristo. O profeta salienta as consequências da ira de Deus, que Israel sofrerá pragas, destruição e morte. Dessa vez, o Senhor não se arrependerá, enviará um vento leste, esse vento leste será a Síria, que soprará sobre a terra prometida, causando-lhe uma rápida destruição. Oséias 13:14 diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Paulo usa a expressão dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Aqui diz: ó morte, as tuas pragas. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui diz: ó inferno, a tua destruição, não é? Vamos então meditar nesse capítulo 13, que é o penúltimo capítulo do livro do profeta Oséias, e depois entraremos no capítulo 14, encerrando assim o livro. O capítulo 14 fala da restauração. O capítulo 13 ainda mostra o pecado de Israel e o seu castigo. Mas no 14, uma mensagem de esperança e de restauração. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel. Israel teve seu tempo de glória, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Tá vendo? Se entregou a um casamento com a Fenícia, não é? Acabe, e aí introduziu-se o culto a Baal, fez-se culpado em Baal e morreu. Morreu como? Espiritualmente. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, toda obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros, beijavam suas imagens de escultura, assim provocando a ira do Senhor. Por isso, por causa dessa idolatria, por causa do culto a Baal, por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Iam desaparecer como a nuvem da manhã ou como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Como o folhelo que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé que sobe e vai embora. Seriam como um vapor, não é? Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Deus sempre clamando o seu senhorio sobre eles, apesar de eles adorar outros deuses. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Aqui é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses adiante de mim. Êxodo 20, não é? Não reconhecerá outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. O único Salvador para eles era Deus, e o único Salvador para nós é Deus. Não há salvação fora de Deus, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, nosso Salvador. Eu te conheci no deserto, quando o povo passou pelo deserto, em terra muito seca. E quem é que sustentou aquele povo 40 anos no deserto? Só um Deus poderoso e vivo poderia fazer. As imagens de escultura jamais podem fazer. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, aqui a própria prosperidade do povo levou eles a se esquecer de Deus. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu o seu coração e por isso se esqueceram de mim. Não é o que acontece com muita gente na necessidade, lembra de Deus. Quando Deus supre, quando Deus abençoa, quando ficam fartos, voltam as costas para Deus. Começam a se apegar mais aos bens materiais do que a Deus. Serei, pois, para eles como leão,
Deus diz que viria como um animal feroz, como um leão, como um leopardo, espiarei no caminho. O leão atacava a presa, o leopardo também, espiarei no caminho. Leão e leopardo, esses dois animais, aparecem no mesmo verso também, em Isaías 11:6, Jeremias 5:8, Oséias 13:7 e Apocalipse 13:2. Como o urso, olha o urso aí, que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Já viu uma ursa brava quando perde seus filhos? Os encontrarei. E romperei as teias do seu coração. O coração estava aqui, ó, cheio de teias. E o pior, teias e aranha, mas o Senhor prometia que ia tirar essas teias do coração. E ali os devorarei como leão. O urso, a ursa que procura os filhotes, e seriam devorados como leão. As feras dos campos os despedaçarão. A fera do campo eram os inimigos que vinham contra eles, os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. A rebelião de Israel era perda para eles mesmos. Não é? Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. O único que podia ajudar, se rebelaram. Tem pessoas que se rebelam contra Deus, que é o único que pode lhes ajudar. Onde está agora o teu rei? Para que te guarde em todas as tuas cidades. Olha aí, estavam confiando no rei. Cadê agora o rei para te guardar? O verdadeiro rei do povo deveria ser Deus. Ele que guardaria e livraria. E os teus juízes, dos quais disseste, dai-me rei e príncipes, não é? Quando eles pediram, nós queremos ter um rei, como as demais nações, mas o rei deveria ser submetido a Deus. O rei não ia livrar eles, quem livra é Deus. Dei-te um rei na minha ira, e tirei no meu furor. Eu dei, sim, vocês pediram um rei, eu dei a Saul, mas tirei também no meu furor, não é? Dei um rei, o único rei que realmente agradou o Senhor foi Davi. Saul, Deus deu para eles. E aqui nós notamos que Deus diz, dei-te um rei na minha ira. Não é? Saul não era o rei segundo o coração de Deus. E te tirei no meu furor. Quando me irei, tirei o teu rei. E vou tirar esse rei também de Israel. A iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Nós mencionamos como pecado é mencionado, não é? Pecado está armazenado. Olha a metáfora que ele vai usar aqui. Dores de mulher de parto lhe virão. As dores, as angústias que eles iam passar é sempre comparado às dores da mulher que está para conceber. Ele é um filho insensato, mas eles são filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. É chegada a hora de nascer e eles não estão no lugar de vir à luz, como a mulher que está com a criança e a criança não quer nascer, está lá confortável no ventre. Eu os remirei da violência do inferno. Olha o texto que Paulo usa também, não é, como nós mencionamos. Onde está, ó inferno, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, né? Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas, não é? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de teus olhos. Olha só como é terrível. A pessoa que não se arrepende acaba indo para o inferno, não é? O arrependimento será escondido dos teus olhos, ó inferno. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste. O vento leste aqui é representado pela Síria, mas é o vento do Senhor subindo do deserto e cercar-se-á a sua nascente, e cercar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Ele viria, a Síria viria a Samaria, iria saquear os tesouros, iria levar os vasos desejáveis para a Síria. Samaria virá a ser deserta
ia virar uma cidade deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Coisa terrível, né? Jesus também mencionou, ai das grávidas naquele dia. Quando os exércitos vinham, pegavam as mulheres grávidas, eles davam com a espada assim no ventre, para que a criança caísse. Às vezes morria a mãe com o filho ali, para que essas mulheres não concebessem. Terrível o castigo que viria. Por quê? Porque abandonaram Deus, porque abandonaram o único que poderia lhes ajudar. O capítulo 13 é um dos capítulos tristes, que mostra a destruição de Samaria por causa dos seus pecados. Vamos agora ao capítulo 14, é uma restauração de Israel, e é o último capítulo do livro. O livro, apesar de trazer mensagem de juízo, de julgamento, de mostrar o pecado, mostrar a idolatria, o livro termina com uma nota positiva. Capítulo 14, a restauração. Oséias termina seu livro com um apelo final a Israel. Ele procura pela última vez despertar eles da sonolência que seria fatal para eles. Lembra das virtudes sanadoras do Pai Celeste, aquele que pode nos sarar e nos curar desse pecado de enfermidade. E por fim, ressalta o benefício daquele de atender às suas demonstrações. Se nós ouvimos a sua repreensão e corrigimos e nos arrependemos, seremos poupados por Deus. Ele começa, volta ao Israel, Oséias 14, 1-3, observando as condições requeridas para a restauração do povo. Tende convosco palavras de arrependimento, em vez de novilhos, sacrifício de lábios. Note como Oséias inclui e usa a palavra nossos. Note também como ele exorta a oração que Davi fez no Salmo 51, no verso 15 e 16, ele diz, abre, Senhor, quando Davi orou, no Salmo 51, verso 15 e 16, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Oséias está lembrando isso. O profeta está tentando colocar na boca dos judeus palavras dignas de arrependimento. Ele procura instruir como se deve dirigir a Deus a fim de serem restabelecidos. Não quer isso dizer que o arauto do Altíssimo tenha dobrado seus joelhos perante Baal, mas ele se une aos seus irmãos como compatriota e confessa os seus pecados para ver se pode levá-los a uma decisão correta. Ele deseja que eles percebam que não é por meio das alianças com a Síria, nem pelas forças militares, nem pelos ídolos inúteis que eles obterão salvação. Somente alcançarão a misericórdia do Pai quando se voltarem contritos e sinceros para o Senhor. O orvalho de Israel, mencionado em Oséias, do capítulo 14, versos 4-8, antes que o Senhor tornara claro que se ia se apartar de Efraim, no 9:12, agora fala que a sua ira iria apartar-se deles. A história nos revela que nesse período do tempo do ano 722 a.C., Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios. A decadência do próprio rei Oséias, que é o último rei, não é, de Israel. Interessante que o profeta que está profetizando também chama Oséias. A decadência do próprio rei Oséias, o último de Israel, foi lastimável. O povo estava tão decaído que Deus usou a Síria para puni-los. Assim, teve início aquilo que mais tarde iria causar a dispersão de Israel. Até hoje, muitas dessas tribos foram dispersas e nunca mais voltaram. Não foi o caso de Judá, que foi 70 anos, mas regressou. Mas continuaram sempre assim. O Senhor, por intermédio da sua palavra e de seus profetas, prometeu o retorno desse povo à sua terra. Prometeu ser novamente o seu Deus e abençoá-los com maravilhas e múltiplas graças. O tempo e a hora em que essa época recomeçará, só Deus sabe. Porém,
Sabemos que o arrebatamento será o sinal de que a restauração completa de Israel terá seu lugar nos últimos anos da grande tribulação. É triste pensar que Israel poderia ter voltado a Deus antes da invasão assíria, do vento leste, mas rejeitou as profecias, rejeitou os porta-vozes do Senhor. Oséias, o profeta, teve uma experiência extremamente amarga. Aprendeu muito através da mesma, quando o amor real e a compaixão e a salvação do perdão divino. Nas últimas declarações, ele afirmou que um dia esse povo seria conduzido outra vez ao verdadeiro Deus. Capítulo 14, verso 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. 14, 5. Antes disso, antes de florescer assim, seria esmagado, espalhado pelo mundo afora, mas um remanescente que reconheceria seus pecados clamaria ao Pai Celestial e seria gloriosamente restaurado. Capítulo 14, verso 9, é o último verso. Pergunta: quem é sábio? O último brado do profeta encerra o livro. Quem é sábio? Que entende essas coisas. Quem é prudente? Que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Não é? Tem gente que diz Deus escreve certo por linhas tortas. Não, os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não se pode andar nas veredas da justiça com o fardo do pecado atado às costas. Ao entregar-se ao Senhor, esse fardo deve ser deixado ali, aos pés da cruz. Se os transgressores tentarem palmilhar os caminhos de retidão, levando suas iniquidades nos seus ombros, falharão totalmente e jamais alcançarão a vida eterna e a vida abundante. Israel não queria abandonar sua idolatria, não queria abandonar o adultério, não queria abandonar seus crimes, não queria abandonar suas balanças enganosas, sua opressão, seu ganho fácil. Por isso Deus, depois de muito insistir para que se arrependessem, os castigou, entregando nas mãos da potência estrangeira e vil. Qualquer um que almeja restauração espiritual precisa voltar com arrependimento total e produzir fruto digno de arrependimento para o Pai Celestial. Seja pecado, seja desviado, revelará sabedoria e prudência quando assim se arrepender e se voltar para Deus. E gozará então do sublime amor do soberano Senhor e Salvador, aquele que nos ajuda, nos salva e nos conduz à vida eterna. Olha como começa o capítulo 14, com apelo de conversão, exortação ao arrependimento e promessa de perdão para aqueles que se convertem. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Que apelo final, que apelo maravilhoso. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Não é do que se queixa o homem. Queixe cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39. Tomai convosco palavras. São palavras de conversão, de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: expulsa toda a iniquidade, manda embora o pecado, rompe com o pecado e recebe o bem, e daremos como bezerro o sacrifício de nossos lábios. Está vendo? Não eram os bezerros animais, mas o sacrifício de lábios convertidos, mudados, transformados. Não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos. A obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Ou seja, não adore mais a idolatria, não diga aquelas imagens, tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão,
Se Israel se convertesse, jogasse fora suas contaminações, seus ídolos, Deus prometia: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus prometia apartar a ira se eles se convertessem. Eu serei para Israel como orvalho. Deus promete vir como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Seria firme na sua terra. Estender-se-ão as suas vergonteias, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Israel poderia ser restaurado como uma árvore, novamente como o lírio, não é? O lírio dos vales, como uma oliveira gloriosa. Seria o seu odor como o Líbano, se convertesse. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano, iriam florescer novamente como a vide. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Larga os ídolos, deixa a idolatria, se converta ao Senhor. E Efraim dirá: que mais eu tenho com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Se Israel deixasse seus ídolos, se voltasse exclusivamente para o Senhor, seria restaurado. Verso 9 é o apelo final, e olha só o que diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? A verdadeira sabedoria é se converter ao Senhor de todo o coração. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba. Sabedoria e prudência andam juntas. Converter-se ao Senhor é a verdadeira sabedoria. Abandonar o pecado, a prudência para que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os que transgridem contra Deus não conseguem ficar firme. Cai, porque transgride. Mas o justo que anda com o Senhor trilharão pelo caminho reto, pelo caminho eterno, pelo caminho da vida eterna. Com isso, pela graça e misericórdia de Deus, concluímos mais um livro. Esse é o 28º. Nós vamos voltar para comentar o 29º livro, o livro do profeta Joel, que profetiza para o Reino do Sul. Oséias é um livro lindo que mostra o amor, a misericórdia de Deus para aqueles que se convertem. Que nós possamos aprender com essa lição, que não haja nenhum ídolo em nosso coração e que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Com isso concluímos mais um livro, com a graça, a misericórdia de Deus. Iremos para o 29º livro, que é o profeta Joel. Joel será o próximo livro que nós vamos estudar. O propósito desse canal é comentar a Bíblia para você capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro, para que você tenha a Bíblia completa, comentada, tipo videoteca. Ajude-nos a divulgar o nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Fale para amigos, fale para irmãos. O propósito de eu ter feito esse canal foi depois que muita gente pediu: pastor, explica-nos isso, esse capítulo. São 40 anos estudando a Bíblia. Você aqui vai obter 40 anos de estudo, de meditação das Escrituras. Nós não temos todas as respostas, só Deus tem todas as respostas, mas humildemente passamos a você o pouco que sabemos, para que você conheça um pouco mais das Escrituras. Sempre aconselhamos: leia Bíblias de estudo, medite. Hoje há Bíblias excelentes para se estudar. O propósito aqui é facilitar para aqueles que querem conhecer melhor a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe ricamente,
em Cristo Jesus. Cada livro que terminamos, declaramos um beijo no vosso coração, que a graça de Deus seja sobre todos vós. Amém e amém.